A garota no terno antigo, Harper Lewis, parou diante da torre de vidro cintilante da Howden Corp, sentindo-se como se tivesse tropeçado por engano num set de filme de ficção científica. 50 andares, cada um gritando silenciosamente que ela não pertencia àquele lugar. O terno de segunda mão, comprado num brechó por impulso e desespero, apertava nos ombros. Seus sapatos gastos faziam um rangido constrangedor a cada passo, quase como se estivessem tentando alertar todo o prédio sobre sua presença. Mas Harper não tinha tempo para inseguranças. Era seu primeiro dia como estagiária na maior firma financeira da cidade. Um único objetivo: aprender, sobreviver e não fazer nenhuma idiotice. Ela empurrou as pesadas portas de vidro e entrou no saguão de mármore. O ar-condicionado a atingiu como uma bofetada gelada, fazendo-a estremecer. Um grupo de funcionários, impecavelmente vestidos em ternos de grife, passou por ela lançando olhares que oscilavam entre a curiosidade e o desprezo. Harper forçou um sorriso. Uma mulher loira, enfiada num vestido justo que parecia saído de um catálogo de luxo, sussurrou para o colega: "Quem deixou essa aí entrar? Parece que saiu direto de um bazar da esquina." Harper apertou a pasta fina que carregava contra o peito e sussurrou para si mesma: "Você não precisa que gostem de você. Só precisa fazer um bom trabalho." A recepção era tão larga quanto um palco de teatro, e a recepcionista parecia uma modelo de capa da Vogue. "Nome?" perguntou sem tirar os olhos do computador. "Harper Lewis, nova estagiária, departamento jurídico." Teclando com unhas perfeitamente feitas, a mulher franziu a testa. "Ah, você é a substituta. Faz sentido. Estão tão desesperados que aceitam qualquer um." Ela deslizou um crachá pela bancada. "Andar 42. Não perca o crachá. E não fique andando por aí." Harper assentiu, ignorando o veneno no tom da mulher. No elevador, espremida no canto enquanto os outros falavam animadamente sobre ações, bônus e iates, ela manteve o queixo erguido. Quando as portas se abriram no 42º andar, ela quase esbarrou num sujeito de terno cinza e copo de Starbucks na mão. "Olha por onde anda", resmungou ele, lançando-lhe um olhar dos pés à cabeça. "Quem é você? Entregadora?" "Estagiária", respondeu Harper, voz serena e olhar afiado como lâmina. "Departamento jurídico." Ele deu de ombros e foi embora. Harper soltou um suspiro. Primeiro dia e já era piada. Perfeito. O escritório jurídico da Howden Corp era um labirinto de vidro e aço, repleto de estações de trabalho abertas e salas de reunião com design futurista. Ela foi conduzida até um canto minúsculo, onde sua mesa, uma tábua improvisada ao lado de uma fotocopiadora barulhenta, esperava por ela. Sua supervisora direta, Sra. Elaine Carter, era uma mulher de meia idade, expressão impenetrável e óculos de armação dourada. "Senhorita Lewis", disse sem desviar os olhos da tela, "não tenho tempo para te treinar. Seu trabalho é ler documentos, fazer anotações e obedecer. Entendido?" Entendido, senhora", respondeu Harper, tentando conter a empolgação. Recém-formada na faculdade de Direito, ela sonhava com aquele momento. Trabalhar numa empresa onde contratos de bilhões eram fechados com canetas que valiam mais que seu aluguel. Ela não esperava ser tratada como realeza. Só queria a chance de aprender. Sua primeira tarefa foi mergulhar numa pilha monumental de documentos sobre a maior fusão do ano. A Howden Corp estava adquirindo uma empresa de tecnologia por 3 bilhões de dólares. Harper leu cada página com atenção cirúrgica, anotando cláusulas complexas que lembrava das aulas. O trabalho era técnico, repetitivo, mas para ela era como resolver enigmas. E ela adorava enigmas. Na hora do almoço, sentada no refeitório com seu sanduíche caseiro, foi surpreendida pelo tal colega do Starbucks, que se jogou à sua frente com um sorriso zombeteiro. "E aí, garota do brechó?", disse com aquele tom venenoso. "Você tem ideia do que está fazendo aqui? Esse contrato não é brincadeira.
Um erro, e toda a equipe está ferrada. Harper parou de mastigar e olhou diretamente nos olhos dele. Obrigada pelo conselho, Greg. Mas, se está tão preocupado com erros, talvez devesse revisar seu próprio relatório. Você errou os números na página 47 e Greg ficou em silêncio. O rosto corou de raiva ou vergonha, ou os dois. Harper sorriu e deu mais uma mordida no sanduíche. 1-0. Naquela tarde, algo inesperado mudou tudo. Um dos advogados seniores da equipe de análise contratual precisou sair de emergência por motivos familiares, bem na véspera de uma reunião crucial com o conselho da empresa. Após uma conversa tensa com o RH, Miss Elaine entrou na sala com passos decididos, os olhos vasculhando os rostos até se fixarem nela. Senhorita Lewis, você vai integrar a equipe de análise. Seu trabalho é revisar o contrato e sinalizar qualquer problema. Não me decepcione. Harper congelou. Mas, senhora, eu sou só uma estagiária. E é a única disponível, cortou Elaine, sem dar espaço para recusas. Você não ganhou prêmios em competições de debate na faculdade de Direito? Então use esse cérebro. O coração de Harper acelerou. Ela não sabia se aquilo era uma chance de ouro ou uma armadilha. Mas não havia tempo para pensar. Agarrou o calhamaço de papéis e mergulhou no conteúdo como uma máquina. Cláusulas sobre direitos de propriedade intelectual, termos de pagamento, penalidades. A mente girava, os olhos ardiam. Mas ela não deixou escapar nada, até que algo a fez parar. Uma cláusula escondida na página 132, pequena, ambígua, escorregadia, como uma armadilha, esperando o momento certo para disparar. Mas ela ainda não tinha certeza. Às 18 horas, Harper ainda estava na mesa, os olhos em brasa. Escreveu um bilhete curto sobre a cláusula, planejando entregá-lo a Miss Elaine na manhã seguinte. Mas, no fundo, um instinto estranho apertava o peito. Aquilo não era só um erro, era uma bomba relógio. Ela se levantou, alongando os ombros tensos, e olhou pela janela. A cidade brilhava sob as luzes noturnas. Harper esboçou um sorriso seco. Primeiro dia e já estou no fogo cruzado, murmurou. Bem-vinda a Howden Corp, Harper Lewis. Você está assistindo a como histórias que sussurram amor, cura e esperança. Se você acredita que até mesmo o menor ato de bondade pode mudar uma vida, e que o amor costuma chegar quando menos esperamos, inscreva-se e venha fazer parte da nossa jornada. Agora fique com a gente. A história está apenas começando. Com licença. Mas essa cláusula é uma armadilha. Harper Lewis entrou na sala de reuniões do 50º andar da Howden Corp, sentindo-se como se estivesse caminhando em direção a uma guilhotina. Apertava a pasta contra o peito, tentando ignorar o som incômodo dos próprios sapatos desgastados sobre o piso de madeira reluzente. A sala parecia mais um salão de baile, mesa longa e polida, cadeiras de couro premium, janelas do chão ao teto com vista panorâmica da cidade. Mas a atmosfera era mais gelada que o ar-condicionado. Uma dúzia de executivos, todos internos impecáveis, sentados com a postura ereta, os olhos grudados em uma tela enorme lotada de gráficos e números. Na cabeceira da mesa, Nolan Howden, CEO da corporação. O olhar dele era tão afiado quanto uma lâmina. Elaine guiou Harper até o último assento, bem ao lado de uma cafeteira com café morno. Sente-se, fique quieta, tome notas, e só fale se alguém te perguntar, sussurrou ela com a voz dura como aço. Harper assentiu, mas por dentro o estômago dava voltas por causa da cláusula na página 132. Ela a leu mais 3 vezes antes da reunião. E a cada leitura, a inquietação aumentava. A reunião começou com uma apresentação de Richard Voss, chefe do departamento jurídico. Ele falava sobre a fusão de 3 bilhões de dólares com a Zenith Innovations, com a confiança de um vendedor de iates de luxo. Esse contrato é uma obra-prima, declarou Voss, fazendo um gesto dramático em direção à tela. Cada cláusula foi minuciosamente revisada.
A Zenith será nossa, e a propriedade intelectual deles será a joia da coroa do portfólio da Howden Corp. Os diretores assentiram com aprovação. Alguns até bateram palmas discretamente. Harper baixou a cabeça e folheou rapidamente até a página 132 do contrato impresso. A cláusula 17.4b, redigida em um emaranhado de jargões legais, afirmava que a Zenith manteria temporariamente direitos exclusivos sobre algumas de suas patentes, principais por 5 anos após a fusão. Mas uma frase minúscula no rodapé fez seu sangue gelar. Esses direitos poderiam ser estendidos indefinidamente, caso certas condições técnicas fossem atendidas, condições essas que jamais foram claramente definidas. Para Harper, aquilo não era um erro. Era uma armadilha. Ela lançou um olhar para Elaine em busca de permissão para falar, mas Elaine estava concentrada tomando notas. Harper mordeu o lábio. Sou só uma estagiária. Se eu disser algo errado, estou acabada. Então se lembrou das palavras da mãe. A verdade não espera pela coragem, Harper. Respirou fundo, apertou a caneta com mais força. Com licença, disse Harper em voz alta. Sua voz era firme, mas levemente trêmula. O silêncio caiu sobre a sala como um cobertor pesado. Voz parou no meio da frase, virando-se como se alguém tivesse interrompido uma sinfonia. Acredito que há um problema na cláusula 17.4b. Todos os olhares se voltaram para Harper. Sua garganta estava seca, mas ela seguiu. Essa cláusula permite que a Zenith mantenha os direitos exclusivos das patentes principais por tempo indefinido, com base em condições vagas. Se assinarmos isso, a Howden Corp arrisca perder o ativo mais valioso deste acordo, nossa propriedade intelectual. Ela respirou, então afirmou com convicção: Desculpe, mas essa cláusula é uma armadilha. Silêncio. Um dos diretores pigarreou. O maxilar de Voss caiu. Seu rosto estava vermelho, como um tomate maduro. Harper olhou para Nolan Howden. Seu coração parou. Ele a fitava, imóvel, com uma expressão fria como gelo, sem sorriso, sem reprovação, apenas uma parede de granito vestindo um terno Armani. Uma estagiária, certo? Disse Voss por fim, escorrendo sarcasmo. Você acha que é mais esperta que toda a equipe jurídica que trabalhou nisso por 3 meses? Harper engoliu seco, mas não recuou. Não estou dizendo que a equipe jurídica é incompetente. Estou dizendo que essa cláusula tem uma brecha. Se a Zenith explorá-la, podemos perder centenas de milhões. Chega! Esbravejou Voss. Você não tem autoridade para falar aqui. Elaine, como está gerenciando sua estagiária? O rosto de Elaine empalideceu. Ela se virou para Harper. Lewis, fora! Agora! Harper se levantou, as pernas trêmulas. Recolheu seus documentos, mantendo a cabeça erguida, embora sentisse o peso do mundo sobre seus ombros. Ao passar por Nolan, sentiu seus olhos ainda fixos nela. Mas, dessa vez, havia algo diferente naquele olhar. Curiosidade. Ou seria apenas imaginação? A porta se fechou com um estrondo atrás dela. Harper ficou sozinha no corredor, o coração disparado. O que foi que eu acabei de fazer? Zrenia, sussurrar. Imaginou sendo demitida, escoltada para fora da Howden Corp após apenas 2 dias. Mas lá no fundo, ela sabia que não estava errada. Aquela cláusula era uma bomba relógio. E ela se recusava a fingir que não a viu. Dentro da sala de reuniões, a tensão ainda crepitava no ar. Voss retomou a apresentação, mas sua voz agora havia perdido toda a arrogância. Alguns diretores trocavam sussurros, lançando olhares nervosos para a cadeira agora vazia de Harper. O silêncio era espesso como concreto. Nolan continuava calado, os dedos tamborilando suavemente na mesa, com um ritmo que parecia uma contagem regressiva. Até que ele falou. Sua voz era baixa, cortante, quase gélida. Voss, explique a cláusula 17.4b. Agora. Que 4b? Voss gaguejou, folheando freneticamente o contrato. É só um detalhe técnico, senhor. Nada preocupante.
Nada preocupante? Interrompeu Nolan com uma frieza que poderia congelar titânio. Uma estagiária acabou de afirmar que podemos perder direitos de propriedade intelectual. Ela está errada. Ou a sua equipe jurídica perdeu algo? Silêncio. O tempo parou. O ar parecia mais denso. Voss limpou o suor da testa, desesperado. Eu vou revisar isso, senhor. Nolan não disse mais nada. Levantou-se, abotoou o paletó com calma cirúrgica e saiu da sala sem olhar para ninguém. Mas por dentro, sua mente estava em chamas. A garota do terno ultrapassado, aquela ousadia absurda de interromper uma sala cheia de executivos com cargos maiores que seu saldo bancário. Harper Lewis. Ou ela é um gênio, ou a pessoa mais burra que já conheci, pensou Nolan. Enquanto isso, de volta ao 42º andar, Harper tentava se concentrar, os olhos fixos na tela, mas a mente corria como um trem fora dos trilhos. Greg, o cara do Starbucks e agora fofoqueiro oficial do andar, passou por sua mesa com aquele sorriso de quem está torcendo contra. Fiquei sabendo que você explodiu a sala de reuniões. Parabéns, garota do brechó. Acabou de enterrar sua carreira. Harper esboçou um leve sorriso. Não respondeu. Apenas voltou a abrir o contrato, os olhos indo direto para a cláusula 17.4b. Eu não estou errada, disse para si mesma, mas ao olhar pela janela para a cidade iluminada lá fora, uma dúvida rastejou em seu peito. Será que a verdade seria suficiente para salvá-la da tempestade que se aproximava? Desordeira ou corajosa? Harper Lewis estava sentada em sua mesinha ao lado da copiadora, os olhos colados na tela do computador, embora sua mente estivesse a quilômetros dali. 2 dias haviam se passado desde o fatídico confronto no 50º andar. Nenhuma chamada do RH, nenhuma carta, nenhum favor. Traga sua caneca e vá embora. O silêncio era pior que a demissão. Cada passo no corredor fazia seu coração pular. A qualquer momento, imaginava ver Elaine surgir com um bilhete de despedida e aquele olhar frio de julgamento corporativo. O que eu estava pensando? Murmurou, tamborilando os dedos nervosamente. Interromper o chefe jurídico. Na frente do CEO. Acho que quebrei o recorde de burrice do ano. E claro, os colegas não ajudavam. Greg, sempre ele, já tinha espalhado a história por todo o andar. A estagiária que achou que era advogada sênior. Toda vez que passava por ela, lançava um comentário venenoso. Ainda viva a garota do brechó? Aposto que seu crachá some até sexta. Harper respondia com um sorriso exausto. Mas por dentro ela contava os minutos. Ela precisava desse emprego. Não era só sobre carreira ou currículo. Era sobre pagar o aluguel, sobre bancar os remédios da mãe com artrite crônica, sobre sobreviver. Enquanto isso, no 50º andar, Nolan Howden estava sentado em um escritório que mais parecia uma cobertura de luxo do que um ambiente de trabalho. O relatório à sua frente era ignorado. Sua mente insistia em retornar a um nome: Harper Lewis. A estagiária no terno antiquado, que teve a ousadia de levantar a mão e chamar uma cláusula bilionária de armadilha diante de titãs corporativos. Arrogante? Insensata? Ou certa demais para ser ignorada? Nolan detestava surpresas. Tinha construído a Howden Corp do zero, controlando tudo. Os números, os contratos, as pessoas. Mas Harper Lewis era uma variável. Uma que ele não havia previsto. James, disse em voz baixa. Seu assistente apareceu instantaneamente, tablet em mãos. Descubra tudo sobre Harper Lewis. Estagiária. Departamento jurídico. Quero um relatório completo. James arqueou uma sobrancelha, mas não ousou questionar. Sim, senhor. Para quando? Nolan olhou para a vista da cidade, seus olhos frios como aço. Para ontem. Até amanhã de manhã. Respondeu Nolan, os olhos ainda fixos na janela. Ele não disse em voz alta, mas algo dentro dele estava intrigado.
Quem era essa garota, ousada o bastante para desafiar todo o seu sistema? Na manhã seguinte, James depositou uma pasta fina sobre a mesa de Nolan. Harper Lewis, 24 anos, formada em Direito por uma universidade pública, com bolsa integral, venceu 3 campeonatos nacionais de debate. Foi representante estudantil no conselho universitário, sem presença em redes sociais, sem escândalos, voluntária em um centro educacional para crianças carentes. James fez uma pausa. A voz suavizou. Ela cuida da mãe doente, artrite crônica. Moram de aluguel, numa comunidade pobre. Nolan folheou o arquivo até parar numa foto de Harper em uma competição de debate. Ela estava em pé no palco, os olhos acesos, o dedo apontado com convicção, como se estivesse tentando convencer o mundo inteiro. Um arrepio percorreu o corpo dele. Não era a beleza, embora os olhos castanhos intensos e o sorriso desafiador dela fossem difíceis de ignorar. Era a presença, aquela rara sensação de princípio em um mundo onde tudo tinha preço. Mais alguma coisa? Perguntou Nolan, com a voz calma, mas os olhos mais afiados. James pigarreou. Ela recusou uma oferta de um grande escritório de advocacia, porque eles representavam uma empresa acusada de fraude. James leu diretamente do documento. Não trabalho para mentirosos. Foi o que ela disse numa entrevista ao jornal da faculdade. Nolan riu. Um som inesperadamente caloroso que fez James piscar. Ela disse mesmo isso? Sim, senhor, respondeu James, lutando para não sorrir. Nolan fechou o arquivo e se recostou na cadeira. Harper Lewis não era só inteligente. Ela tinha integridade, algo que ele não via há anos, enterrado sob acordos bilionários e apertos de mão calculados. Ele se lembrou dos olhos dela na sala do conselho. Inabaláveis, mesmo quando a sala inteira parecia virar contra ela. Ela é uma encrenqueira, pensou, ou a única corajosa o bastante para dizer a verdade. Enquanto Nolan se perdia no mistério chamado Harper Lewis, ela enfrentava um medo bem real no 42º andar. Elaine a chamou na sala, os olhos duros por trás dos óculos dourados. Lewis, disse com frieza, você tem ideia da confusão que causou naquela reunião? Harper engoliu seco, mas ficou firme. Senhora, só quis apontar um risco potencial no contrato. Acredito que aquela cláusula pode ser perigosa para a empresa. Elaine suspirou, massageando as têmporas. Tem ideia de quanto tempo a equipe jurídica trabalhou nesse acordo? Você constrangeu o senhor. Vós, na frente do conselho. E pior, me fez parecer como se eu não tivesse mais controle da minha equipe. Me desculpe, senhora, disse Harper, a voz baixa, mas firme. Mas se eu tivesse ficado em silêncio e algo desse errado, eu não conseguiria viver comigo mesma. Elaine a encarou. Os olhos suavizaram. Só um pouco. Você tem coragem, eu reconheço isso. Mas coragem não paga contas. Se o CEO decidir te dispensar, eu não posso proteger você. Harper assentiu com o coração pesado. Saiu da sala com a cabeça girando. Pensou na mãe, nos remédios caros, no sonho de se tornar uma advogada honesta. Talvez eu tenha ido longe demais, pensou, mas não me arrependo. Naquela tarde, Harper recebeu um e-mail seco do RH. Senhorita Lewis, favor comparecer ao escritório do CEO às 9 horas da manhã. Sem explicações, sem detalhes. Ela releu a mensagem várias vezes, o coração disparado. Nolan Howden quer me ver. O homem do olhar congelante. O homem que podia encerrar seu futuro com um único gesto. Ela se sentou à mesa, encarando a janela. A cidade ainda brilhava, mas dessa vez as luzes não traziam esperança. Bem-vinda ao seu último dia, Harper Lewis. Ela murmurou, forçando um sorriso fraco, mas por dentro ainda havia uma centelha acesa. Se aquele fosse seu último momento na Howden Corp, ela não se curvaria.
No 51º andar, Nolan Haldane tomava seu café, observando a cidade lá embaixo. Pensava na reunião marcada para o dia seguinte com Harper. Não sabia o que queria fazer: puni-la por sua ousadia ou agradecer por sua coragem. Mas uma coisa era certa: Harper Lewis era inesquecível. E pela primeira vez em anos, algo se agitou em seu peito. Um estranho e desconhecido pulsar de vida. O interrogatório pessoal do CEO. Harper Lewis estava diante da imensa porta de madeira polida do escritório de Nolan Haldane. Seu coração batia com tanta força que parecia querer escapar de seu peito. Ela havia se preparado mentalmente para todos os cenários: ser demitida, repreendida ou pior, processada por arrogância inaceitável. Seu terno de segunda mão ainda apertava nos ombros, e ela ponderava se deveria pedir desculpas de imediato ou simplesmente aceitar o destino em silêncio. Mas ao ouvir a voz fria e autoritária dizendo: "Entre", soube que não havia mais volta. O escritório de Nolan era do tamanho de um pequeno campo de futebol, com janelas do chão ao teto que revelavam a cidade cintilante. Ele estava atrás de uma mesa de madeira maciça, terno preto perfeitamente alinhado, olhos afiados como lâminas. Diante dele, uma xícara de café preto e um arquivo que Harper reconheceu na hora: seu histórico. Ótimo, pensou. Ele me investigou. Isso não é uma conversa, é uma sentença. Sente-se, ordenou Nolan, apontando para a poltrona de couro à sua frente. Harper obedeceu, mantendo a coluna ereta. Mesmo querendo se encolher, manteve o olhar atento. Sem assistente, sem representante do RH, apenas ela e o CEO mais poderoso da cidade. Senhorita Lewis, começou Nolan, com a voz calma, mas carregada, como uma tempestade prestes a romper. Você costuma interromper chefes do jurídico durante reuniões cruciais? Ou isso foi só um novo hobby espontâneo? Harper engoliu em seco, mas não desviou o olhar. Senhor, eu não interrompi por impulso. Fiz isso porque a cláusula 17.4b pode custar a Haldane Corp sua propriedade intelectual. Presumi que o senhor preferisse a verdade a uma sala cheia de cabeças balançando. Nolan arqueou uma sobrancelha. Um gesto sutil, mas que soou como um erro fatal num tabuleiro de xadrez. Verdade? Repetiu ele, com um leve tom de sarcasmo. Você, uma estagiária com menos de 3 dias de experiência, acredita saber mais que uma equipe jurídica que trabalhou nisso por 3 meses? Harper fechou os punhos debaixo da mesa, mas sorriu. Um sorriso educado, levemente desafiador. Senhor, não estou dizendo que a equipe jurídica é incompetente. Estou dizendo que eles deixaram passar uma armadilha. E se eu vi isso e permaneci em silêncio, então eu não mereço estar naquela sala. Nolan inclinou a cabeça. Algo passou em seu olhar. Curiosidade. Ou irritação. Você é bem confiante, comentou ele. Ou muito tola. Sabe que constranger o Sr. Voss diante do conselho tem consequências? Eu poderia demiti-la neste instante. Então, por que não fez isso ainda? Harper soltou, e se arrependeu no mesmo segundo. Deus, Harper, você disse isso em voz alta mesmo? Silêncio. Nolan a encarava, inexpressivo, como se examinasse uma cláusula imperfeita em um contrato de bilhões. E então, ele riu. Um riso baixo e breve que pegou Harper completamente de surpresa. Ela jamais teria imaginado que Nolan Haldane sabia rir. Mas por um instante, ele quase pareceu humano. Você tem coragem, Lewis, disse ele com um sorriso que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Mas coragem não vai te salvar se estiver errada. Explique a cláusula 17.4b. Se não conseguir me convencer, vai estar fora da Haldane Corp antes do meio-dia. Harper respirou fundo. A velha sensação de estar num palco de debate a invadiu como um relâmpago. Ela abriu sua pasta com firmeza e virou para a página 132.
Essa cláusula concede à Zenith os direitos exclusivos sobre as patentes centrais por 5 anos. Mas há uma linha ali, uma única linha que permite a extensão ab indefinida desse prazo com base em condições técnicas não especificadas. Se a Zenith explorar essa brecha, eles podem manter as patentes para sempre, e a Howden Corp perderia o ativo mais valioso da fusão. Nolan lançou um olhar rápido para a página, mas seus olhos nunca saíram do rosto dela. Tem certeza? Essa é uma acusação grave. Absoluta, respondeu Harper com a voz firme. Revisei 4 vezes. Posso redigir uma análise detalhada, se preferir. Mas apostaria que o senhor já tinha dúvidas sobre essa cláusula também, não é? O corpo de Nolan enrijeceu. A expressão dele ficou sombria como uma tempestade prestes a explodir. Está insinuando que eu ignorei conscientemente uma armadilha? Harper engoliu seco. Foi longe demais. Não, senhor. Só quis dizer que o senhor é perspicaz. Se eu percebi, acredito que o senhor também pode ter desconfiado. Nolan começou a tamborilar os dedos na mesa. Cada toque parecia um aviso. Você é boa em bajulação, disse ele com um tom ácido. Mas não tente psicologia comigo, Lewis. Eu não sou seu colega de debate da faculdade. Harper corou, mas não recuou. Não estou jogando. Só não quero que a Howden Corp seja pega de surpresa. Se isso me custar o emprego, então que seja. Mas eu tentei. Nolan a encarou por tanto tempo que ela achou que o tempo havia congelado. Finalmente, ele se levantou e caminhou até a janela de costas para ela. Você me colocou numa posição difícil, Lewis, murmurou. Se eu te mantiver, o jurídico vai se revoltar. Se eu te demitir, admito que você estava certa. E eu não tenho certeza se não está. Harper manteve a compostura, mesmo com o coração em chamas. O senhor pode revisar a cláusula por conta própria. Se eu estiver errada, pode me demitir depois. Nolan virou o rosto para ela. O olhar ainda era afiado, mas havia algo mais ali. Algo que ela não conseguia decifrar. Você é uma dor de cabeça, disse ele. Mas o tom suavizou. Muito bem. Tem 48 horas para me entregar uma análise detalhada dessa cláusula. Se for convincente, você fica. Se não, já sabe o caminho da saída. Harper assentiu, o coração finalmente saindo da garganta. Obrigada, senhor. Não me agradeça, cortou Nolan, voltando à sua cadeira. E da próxima vez que decidir explodir uma sala de reunião, pelo menos use um terno que caiba. Harper piscou, surpresa. Depois riu antes que pudesse evitar. Vou anotar isso, senhor. Mas ternos de brechó também fazem o trabalho. Nolan ergueu uma sobrancelha. E desta vez, um sorriso verdadeiro ameaçou escapar. Um lampejo quase imperceptível, mas que fez Harper congelar. Saia antes que eu mude de ideia. Ela deixou o escritório com passos leves. Não foi demitida. Ainda. Mas ao voltar para seu posto ao lado da copiadora, Harper percebeu algo mais. Nolan Howden não era apenas assustador. Era intrigante. E embora jamais dissesse em voz alta, uma parte dela já estava ansiosa pelo próximo confronto. A aliada relutante. Harper Lewis estava sentada em sua mesinha minúscula, olhos ardendo depois de 2 noites sem dormir, mergulhada na escrita da análise de 17.4b. Entregou o relatório dentro do prazo e mentalmente incluiu uma xícara de café imaginária para acompanhar o que ela sabia ser a leitura mais desconfortável da semana para Nolan Howden, mas naquela manhã, ao abrir o e-mail, uma única mensagem quase a fez derramar água na mesa. Senhorita Lewis, apresente-se ao escritório do CEO às 8 horas da manhã. Não se atrase. E agora? Murmurou Harper, olhando o relógio. 7h45. Ela agarrou a pasta, ajeitou o terno de segunda mão e correu para o elevador. No caminho, Greg, o cara do Starbucks, passou por ela com um sorriso debochado. Indo ver o chefão de novo?
Você realmente adora cavar sua própria cova. Harper lançou um olhar fulminante, mas no fundo, ela também não tinha certeza. Estaria caminhando para uma promoção ou para o próprio fim? No 51º andar, o escritório de Nolan Howden continuava tão frio e luxuoso quanto da última vez. Ele estava sentado atrás da mesa, o terno cinza impecável, os olhos fixos na análise dela. Quando ela entrou, não levantou os olhos, apenas gesticulou para que ela se sentasse. Harper engoliu em seco, tentando ignorar a tensão que parecia vibrar no ar. Senhor, se isso for sobre o relatório, eu... Você estava certa, cortou Nolan, a voz baixa e afiada. Ele deslizou a análise sobre a mesa. Cláusula 17.4b. É uma armadilha. A equipe jurídica da Zenith plantou aquilo. Se você não tivesse falado, a Howden Corp teria perdido centenas de milhões. Harper piscou atônita. Então, eu não estou demitida? Nolan arqueou uma sobrancelha. Um brilho indecifrável passou pelos olhos dele. Ainda não comemore. Você me deu mais dores de cabeça do que ajuda. Antes que Harper pudesse responder, a porta se escancarou. Elaine Carter entrou, seguida de Richard Voss, o chefe do departamento jurídico, com o rosto vermelho e a voz trêmula. Sr. Howden, começou Voss, identificamos outro problema no contrato com a Zenith. A cláusula de transferência de tecnologia é vaga. Se assinarmos assim, podemos ser processados. Nolan tamborilou os dedos sobre a mesa. Cada toque, um golpe em alguma carreira. Vaga, repetiu ele com a voz gélida. Vós... Como sua equipe deixa passar duas brechas em um único contrato? Voss limpou o suor da testa, visivelmente abalado. Elaine pigarreou e lançou um olhar discreto para Harper. Senhor, a senhorita Lewis provou ser capaz de identificar falhas. Talvez ela possa ajudar a revisar o restante do contrato. A boca de Harper se abriu, surpresa, mas Nolan foi mais rápido. Lewis? Uma estagiária? Ele se virou para ela. Os olhos ainda carregavam ceticismo, mas havia algo mais ali. E então, acha que está pronta para isso, Lewis? Harper fechou os punhos sob a mesa, o coração martelando no peito. Aquela era a chance da vida, ou a armadilha perfeita. Senhor, disse ela com firmeza, não posso prometer perfeição, mas posso prometer honestidade. Se houver algo errado, eu vou encontrar. Nolan a encarou por tanto tempo que ela quase teve certeza de que ouviria um não. Mas então ele suspirou. Muito bem, você e eu vamos revisar esse contrato. Mas se fizer perder meu tempo, Lewis, não vai gostar das consequências. Harper assentiu, contendo um sorriso. Trabalhar com Nolan Howden. Ela não sabia se estava emocionada ou apavorada. Naquela tarde, Harper estava sentada frente a frente com Nolan em uma sala de conferência pequena, cercada por pilhas de documentos jurídicos. A tensão entre os dois era palpável. Só era rompida pelo som das páginas sendo viradas, ou pelos ocasionais suspiros de Nolan. Harper estava concentrada na cláusula de transferência de tecnologia, anotando com atenção, até que encontrou uma expressão vaga. Asterisco transferência condicional, algo que a Zenith poderia usar para atrasar indefinidamente a entrega dos códigos-fonte essenciais. Dê uma olhada, disse Harper, deslizando o papel na direção dele. Essa frase não define quais são as condições. Se a Zenith quiser enrolar, podemos passar anos sem os códigos. Nolan analisou a página, franzindo a testa. Tem certeza? Isso pode ser apenas uma expressão padrão. Harper sorriu. Educada, mas firme. Senhor, no direito não existe expressão padrão. Cada palavra é uma arma. E essa é uma arma carregada. Nolan a olhou com um leve brilho de diversão nos olhos. Você dá trabalho, Lewis. Mas o tom estava diferente, menos duro. Tudo bem, redija uma nova versão. Quero essa cláusula cristalina.
Harper assentiu e mergulhou no trabalho. Eles ficaram até tarde, trocando ideias num ritmo acelerado. Para sua surpresa, Harper descobriu que Nolan não era apenas afiado. Ele também era surpreendentemente receptivo, ao menos quando o assunto era contratos. Ele fazia perguntas incisivas, mas ouvia com atenção quando ela explicava. Às vezes, ela o pegava olhando para ela por tempo demais. Não com frieza, mas com algo mais. Uma curiosidade silenciosa. Durante uma rara pausa, Harper comentou: Sabe, você daria um bom advogado. Interroga melhor que a maioria dos meus professores. Nolan ergueu uma sobrancelha, os lábios se curvando num quase sorriso. Isso foi um elogio ou uma provocação, Lewis? Um pouco dos dois, respondeu ela, piscando antes que pudesse se conter. Corou no mesmo instante, mas Nolan apenas riu. Um som grave e contido que fez o coração dela tropeçar. Às 22 horas, finalizaram a revisão do contrato. Nolan leu tudo com atenção e assentiu. Bom, disse ele. Você não é só conversa, Lewis. Tem talento de verdade. Harper sorriu, mas balançou a cabeça. Não é questão de talento, senhor. Eu só não quero que ninguém seja enganado. Nem a Howden Corp. Nem ninguém. Nolan a encarou, o olhar suavizando. Honestidade, murmurou. Isso é mais raro que talento por aqui. Harper não respondeu, mas sentiu uma onda de calor se espalhar no peito. Enquanto organizava seus papéis para ir embora, Nolan perguntou de repente: Já pensou em trabalhar aqui a longo prazo? Harper congelou, virando-se devagar. Senhor, eu só estou tentando sobreviver a semana. Nolan riu pela terceira vez naquele dia, um recorde pessoal. Você vai sobreviver, Lewis, mas não fique convencida. Temos muitos contratos pela frente. Harper saiu da sala com a cabeça girando. Ela não só tinha mantido o emprego, tinha feito Nolan Howden rir, mas ao entrar no elevador, uma realização ainda mais perturbadora a atingiu. A voz dele, o olhar, a presença, estavam começando a mexer com ela. Não vá por esse caminho, Harper, avisou a si mesma. Ele é o CEO, e você é só a garota do terno usado. De volta à sala de reuniões, Nolan encarava os documentos, mas sua mente não estava no contrato. Pensava em Harper, no sorriso desafiador, na honestidade implacável. Pela primeira vez em anos, seu coração se agitava. E não por causa de um acordo bilionário, mas por causa de uma garota de terno gasto. Ainda acompanhando a história? Se esta história te encontrou fora das stories, bem-vindo de volta ao lar, onde cada narrativa emocionante começa com verdade, esperança e coração. O ex retorna e velhas feridas se reabrem. 2 meses na Howden Corp transformaram Harper Lewis de uma estagiária nervosa em uma peça essencial do 42º andar. Ela não só sobreviveu aos embates com Nolan Howden, conseguiu o impensável, fazer o CEO notoriamente gelado, rir, especialmente quando o provocava sobre como ele lia contratos como se fossem cartas de amor. As conversas afiadas e cheias de ironia durante as revisões noturnas faziam o coração de Harper acelerar mais do que ela gostava de admitir. Ela repetia para si mesma que aquilo não era nada. Uma garota simples, com um terno de brechó, não tinha o direito de sonhar com Nolan Howden. Mas o olhar dele, cada dia mais quente, tornava impossível não criar esperanças. Sussurros começaram a circular pelos corredores. Greg, o rapaz do Starbucks, espalhou rumores. A garota do terno usado está seduzindo o chefe. Harper tentava ignorar, mas toda vez que Nolan aparecia no 42º andar para checar documentos, os olhares se multiplicavam e os sussurros viravam tempestade. Naquela manhã, Elaine chamou Harper para sua sala. Você está convocada para participar do baile da empresa esta noite com a equipe jurídica, disse com o tom seco como papel velho. O Sr. Howden pediu a sua presença. Harper ficou atônita.
Festas da empresa eram sinônimo de vestidos longos e taças de champanhe. Nada a ver com ela. Mas assentiu, engoliu o nervosismo e pegou emprestado um vestido azul marinho da colega de quarto. Ajustou alguns pontos com jeitinho e foi. No Grand Hotel, ela entrou no salão iluminado por lustres de cristal, ofuscada pelo luxo ao seu redor. Nolan, impecável num smoking preto, conversava com acionistas, envolto em uma aura de controle absoluto. Quando a viu, seus olhos se acenderam. "Você está impressionante, Lewis", disse com um leve sorriso se formando nos lábios. Harper corou. "Impressionante, tipo, ainda empregada? Ou devia ter vindo com meu terno velho?" Nolan riu, a voz grave e suave como veludo. "Impressionante, tipo, eu gostaria de te convidar para dançar." Antes que Harper pudesse responder, uma voz feminina, afiada como navalha, cortou o ar. "Nolan, você sempre soube usar as palavras, não é?" Uma mulher num vestido vermelho justo, cachos loiros perfeitamente modelados, surgiu com a confiança de quem nunca perde. Ela era deslumbrante, tipo capa de revista. Nolan enrijeceu, o sorriso evaporou. "Isabelle", disse ele, frio como gelo recém-quebrado. "O que está fazendo aqui?" Isabelle Langley, advogada de sucesso e ex-namorada de Nolan, sorriu como uma rainha que volta ao trono. "Sou a nova consultora do acordo com a Zenith, e naturalmente queria te ver novamente." Seu olhar deslizou até Harper. "E você é... serviço de café?" "Harper Lewis, estagiária do jurídico", respondeu, calma por fora, mas segurando a bolsa com força demais. "Estagiária", Isabelle riu. "Que fofo! Só lembre do seu lugar, querida." Nolan franziu o senho, pronto para intervir, mas Isabelle já havia entrelaçado o braço no dele e o arrastado com ela. Harper ficou ali, imóvel, com o peito apertado. Olhou para Isabelle, impecável, confiante, e se perguntou o que, em nome de tudo, ela estava pensando. No dia seguinte, Isabelle foi oficialmente nomeada conselheira jurídica sênior. E não perdeu tempo. Durante uma reunião, jogou uma pilha de documentos sobre a mesa de Harper. "Você é a estrela em ascensão, certo? Vamos ver por quanto tempo brilha. Quero isso revisado em 24 horas." Harper ficou até às 3 da manhã trabalhando. Entregou o relatório no prazo. No dia seguinte, ele havia desaparecido. Isabelle alegou que não o tinha recebido. Elaine a repreendeu duramente por irresponsabilidade. Mas não parou por aí. Isabelle começou a espalhar rumores venenosos, sussurros, insinuando que Harper só mantinha o cargo por conta de um relacionamento inapropriado com Nolan. No 42º andar, os olhares se tornaram lâminas. Greg, como sempre, apareceu com seu veneno. "Acha que segurar no braço do Nolan vai te salvar? Isabelle vai te destruir sem piscar." A ruptura veio na semana seguinte. Um documento interno confidencial. Ligado ao acordo da Zenith, vazou online, jogando a Howden Corp num caos absoluto. Na reunião emergencial da diretoria, Isabelle se levantou com a confiança de quem já havia vencido. "Encontrei um e-mail enviado da estação de trabalho da Sra. Lewis", disse, entregando uma cópia impressa. Ela pode ser uma estagiária, mas claramente tinha um motivo. Harper sentiu o coração parar. "Eu não fiz isso", disse, a voz tremendo. "Eu nem tenho acesso a esse documento." Isabelle deu de ombros. "Pode dizer o que quiser. Mas as provas falam por si. Nolan, você não pode ignorar isso." Harper se virou para Nolan. Desesperada. 2 meses trabalhando juntos. Ele conhecia sua ética, sabia do seu esforço, mas Nolan apenas a encarou. Inexpressivo, inacessível. "Lewis", disse ele em tom neutro, "tem mais alguma coisa a dizer?" Harper engoliu em seco, segurando as lágrimas. "Senhor, eu juro, eu nunca trairia esta empresa. O senhor me conhece." Nolan tamborilou os dedos na mesa. O silêncio se estendeu, sufocante.
Finalmente ele se virou para Elaine. Acompanhe a senhorita. Lewis até a saída. O RH cuidará do restante. O coração de Harper despedaçou-se. Elaine a conduziu para fora da sala, e o olhar vitorioso de Isabelle, junto ao silêncio gélido de Nolan, doeram mais do que qualquer palavra. Naquela mesma tarde, Harper recebeu um e-mail do RH. Demissão por grave violação de confidencialidade. Sem audiência, sem chance de se defender, sem despedidas. Ela arrumou a mesa com as mãos trêmulas. Greg passou por ali, balançando a cabeça com desprezo. Eu avisei. Você não pode vencer a Isabelle. Harper não respondeu. Só queria sair dali, longe dos olhares, longe da humilhação, longe da lembrança de Nolan. Ao sair da torre reluzente da Howden Corp, a cidade ainda brilhava com luzes por todos os lados. Mas para Harper, era tudo escuridão. Pensou na mãe, no sonho de ser uma advogada honesta, e em Nolan, o homem em quem ela confiou. Ele não acreditou em mim, pensou, enquanto uma lágrima solitária deslizava por sua bochecha. Ela não pediu demissão. Foi demitida, injustamente, framed, abandonada. No 51º andar, Nolan encarava o e-mail de rescisão de Harper, com o maxilar travado e os olhos escurecidos pela dúvida. Isabelle entrou, sorrindo. Você tomou a decisão certa, Nolan. Ela não pertencia a esse lugar. Nolan não respondeu. Tudo o que conseguia ver eram os olhos de Harper, traídos, machucados, implorando para que ele a ouvisse. Uma parte dele duvidava das provas de Isabelle. Mas pareciam tão claras. Ou será que ele tinha se enganado? Quando Isabelle saiu, Nolan permaneceu de pé diante da janela. Um incômodo roía por dentro, profundo, inquietante. Pela primeira vez em anos, ele não sentia o gosto da vitória corporativa. Sentia apenas a perda da única coisa que realmente importava. Harper sumiu, e Nolan começou a desmoronar. 3 semanas se passaram desde sua demissão. Por fora, ele ainda era o CEO impecável, composto, inabalável. Mas quem o conhecia de perto via as rachaduras. Falava menos. O olhar se perdia com frequência. E os raros sorrisos que apareciam quando Harper o provocava dizendo que ele lia contratos como se fossem poemas de amor, desapareceram por completo. Todas as noites, a mesma cena. Os olhos marejados de Harper, a voz trêmula, jurando inocência. Ele tentou se convencer de que fez a coisa certa. Afinal, Isabelle apresentara um e-mail vindo do computador de Harper, vazando documentos internos. Era uma prova. Ou parecia ser. Mas quanto mais revia aquela expressão traída em sua mente, mais a muralha de controle que construíra ao longo dos anos se quebrava. Ele sentia falta dela, mais do que ousava admitir. Enquanto isso, a Howden Corp desabava. O vazamento abalou a confiança dos investidores. Os tabloides se alimentavam do escândalo. E a fusão de 3 bilhões de dólares com a Zenith Innovations estava à beira do colapso. Isabelle, agora promovida a assessora jurídica sênior, fingia estar no controle, ocupada, estratégica, eficiente. Mas os instintos de Nolan começaram a gritar. Ela estava perfeita demais, confiante demais, igualzinha a 4 anos atrás, quando o traiu por um cargo melhor em uma empresa rival. Naquela manhã, James, seu assistente pessoal, entrou em sua sala com o rosto tenso. Senhor, a equipe de TI encontrou um novo rastro de e-mails vazados. Eles não vieram da senhora Lewis. Ele colocou uma pasta sobre a mesa. Vieram da senhorita Langley. Eles rastrearam tudo. O e-mail que incriminava a Harper foi forjado. Nolan arregalou os olhos. Langley usou o próprio acesso para plantar as provas e enviou dados confidenciais da Zenith para uma empresa concorrente, provavelmente por interesse pessoal. Nolan folheou os documentos, a mandíbula cerrada. Linha após linha confirmava. Isabelle não apenas incriminou Harper. Ela sabia o que estava fazendo.
Sabotou deliberadamente a Howden Corp. E um dos e-mails detalhava exatamente o plano: atrasar a entrega das tecnologias para que a Zenith mantenha as patentes essenciais. Aquela mesma brecha, aquela que Harper havia identificado desde o início. A visão de Nolan escureceu. Isabelle não apenas o havia traído, de novo, ela havia destruído a única pessoa que ousou dizer a verdade. Tragam o jurídico para a sala de conferências, disse Nolan, a voz fria como o aço. Vamos convocar uma coletiva de imprensa esta tarde. James hesitou. Senhor, sobre a senhorita. Lewis. O RH diz que ela deixou a cidade logo depois que foi demitida. O apartamento está vazio. Ninguém sabe para onde ela foi. Nolan ficou imóvel, como se tivesse levado um soco no estômago. Deixou a cidade? Repetiu rouco. 3 semanas. Ela havia partido havia 3 semanas. E ele não fez nada. Apenas acreditou em uma mentira. Encontre-a, disse, em voz baixa, mas decidida. Procurem em todos os lugares. Na faculdade, nos centros de voluntariado, em hospitais. Não me importa o que custe. James assentiu e saiu apressado. Nolan chamou a equipe jurídica. Isabelle entrou com confiança, mas seus olhos vacilaram ao ver a pasta sobre a mesa. Nolan, qual a urgência? Perguntou com doçura fingida. Ele empurrou o arquivo em sua direção. Explique, disse cada sílaba como uma bala. Por que você forjou um e-mail para incriminar Harper Lewis? Por que vazou informações confidenciais para o concorrente? Isabelle empalideceu, mas tentou manter a pose. Nolan, você está entendendo errado. Eu estava protegendo a empresa. Harper era... Chega! Interrompeu Nolan, levantando-se com um estalo de fúria. A sala ficou em silêncio. Você me traiu há 4 anos, Isabelle. E eu te perdoei, mas isso... Ele apontou para o arquivo. Isso não é só sobre mim. Você não apenas prejudicou a Howden Corp. Você destruiu uma pessoa inocente. Harper Lewis nos alertou sobre a armadilha naquele contrato. E você a recompensou transformando-a em bode expiatório. Isabelle tentou argumentar, a voz trêmula. Você não tem provas sólidas. As provas estão bem aqui, gritou Nolan, batendo com força no arquivo. Você acabou. Ele se virou para Elaine. Retire a senhorita Langley de todos os projetos. O RH irá demiti-la imediatamente. Isabelle entrou em pânico. Nolan, você não pode fazer isso. Eu sou a melhor que você tem. Não, respondeu ele, com voz afiada como uma lâmina. A melhor foi a mulher que você expulsou daqui. Saia. Enquanto Isabelle era escoltada para fora, a raiva de Nolan deu lugar à culpa. Ele deixara Harper levar a culpa. Assistiu enquanto ela saía devastada, sozinha. Pensou no sorriso desafiador dela, no brilho nos olhos quando o provocava dizendo que ele era o pior advogado do planeta. Seu peito doía. Ele não tinha apenas cometido um erro. Ele falhou com a única pessoa que o fez querer ser melhor. Naquela tarde, a sala de imprensa da Howden Corp estava lotada. Repórteres, câmeras, flashes por todos os lados. Nolan subiu ao púlpito, os olhos em brasa. A Howden Corp está oficialmente se retirando da fusão com a Zenith Innovations, anunciou. Descobrimos atos de fraude, tanto por parte de nosso parceiro quanto de alguém dentro de nossa própria equipe. Tomaremos medidas legais e revisaremos todos os nossos processos internos para garantir justiça. Um repórter levantou a mão. Sr. Howden, quem vazou os documentos? Nolan apertou o microfone. Uma conselheira sênior incriminou Harper Lewis, uma funcionária que tentou nos alertar. Ela foi tratada de forma injusta e eu... Ele pausou, a voz apertando. Falhei em acreditar nela. E por isso peço desculpas. Suspiros e murmúrios percorreram a sala. Nolan Howden pedindo desculpas. Algo nunca antes visto.
Ela é a pessoa mais honesta com quem já trabalhei, completou ele. E a Howden Corp deve muito a ela. De volta ao escritório, Nolan não conseguia pensar em mais nada além de Harper. James entrou, balançando a cabeça. Senhor, verificamos o antigo apartamento dela. Os vizinhos disseram que ela e a mãe se mudaram há 2 semanas, sem endereço de encaminhamento. O centro de voluntariado também não a viu mais. Nolan fechou os punhos. Pela primeira vez em sua vida, se sentiu impotente. 3 semanas. 3 malditas semanas desde que ela havia desaparecido. E ele não havia feito nada para impedi-la. Continue procurando, ordenou, a voz carregada. Escola, hospitais, qualquer lugar que ela tenha mencionado. James hesitou. Senhor, e se ela não quiser ser encontrada? Nolan virou o rosto. Os olhos queimavam. Então vou encontrá-la mesmo assim. Eu devo a ela a verdade. E muito mais. Naquela noite, Nolan Howden sentou-se sozinho, olhando as luzes da cidade, silencioso como um homem à beira de algo que não sabia nomear. A lembrança o invadiu sem pedir licença. Harper de pé naquela sala de reuniões, voz firme, sem tremores, encarando o poder com nada além de coragem. Essa cláusula é uma armadilha. Ela estava certa sobre o contrato, sobre Isabelle e sobre ele, um homem par, preso, por poder e dúvidas. Ele não havia perdido o controle da empresa. Havia perdido Harper. Horas dali, em uma cidade pequena, Harper Lewis estava sentada num quarto de motel fraco, iluminado por uma lâmpada piscante. Sua mãe dormia ao lado, tranquila, sem saber da batalha silenciosa que se passava a poucos metros. Harper encarava o teto. Lágrimas escorriam silenciosas pelo rosto exausto. Ela pensava nele, nos sorrisos raros, no olhar que por um tempo pareceu ver além do terno e do título. Ele não acreditou em mim. Ela queria explicar, quis lutar, mas não houve chance. Ele escolheu não confiar. Agora, não havia volta, mesmo que quisesse. Você está assistindo a Stories, exclusividade do nosso canal. Se chegou até aqui, deixa um comentário. A gente lê todos. Se inscreve e apoie mais histórias originais como essa. Obrigado por fazer parte da família Stories. Procurando onde ninguém ousou olhar. Durante 3 semanas após sua demissão da Howden Corp, Harper Lewis viveu com um fogo silencioso queimando no peito. Como jovem advogada, havia construído sua carreira sobre um alicerce: integridade. Recusou propostas lucrativas de firmas que defendiam corporações corruptas e, ainda assim, na Howden Corp, foi acusada, difamada, não apenas demitida, crucificada. Noite após noite, deitada em um colchão fino, num quarto apertado, ouvia a respiração constante da mãe e se perguntava: por que a verdade é tão frágil? O sorriso falso de Isabelle Langley, as provas forjadas, a narrativa que a transformou em vilã, mas pior do que a acusação foi a traição. Nolan Howden, o homem que ela confiava, o homem que a fazia perder o ar, virou o rosto. Seu olhar foi frio, seu julgamento final. E aquilo doeu mais do que perder um emprego. Doeu como ser expulsa da própria essência. Mas Harper não quebrou. Encontrou consolo ensinando crianças em um centro comunitário. Ofereceu seu coração onde ainda havia espaço e disse a si mesma: se eu não puder mais ser advogada, ainda serei honesta. Ainda serei eu. Enquanto isso, Nolan Howden se tornou um homem assombrado. Estava acostumado com o controle, números, negócios, poder. Mas Harper, a garota do terno usado, com fogo nos olhos e verdades na ponta da língua, quebrou todas as regras do mundo dele. E ele quebrou ela. Acreditou em Isabelle. Mandou Harper embora. E agora, cada dia sem ela, era um lembrete cruel do maior erro da vida dele. A equipe de Nolan vasculhou a cidade inteira.
O antigo apartamento de Harper, o hospital onde a mãe dela havia feito o tratamento, o centro de voluntariado onde ela trabalhava. Nada. Vizinhos disseram que Harper e a mãe haviam desaparecido poucos dias após a demissão. Sem endereço novo, sem rastros. Nolan estava quase sem esperanças. Até que James, seu assistente, encontrou uma pista tênue. Um centro educacional comunitário, nos subúrbios, disse, colocando um arquivo sobre a mesa. Ela costumava ser voluntária lá, quando estava na escola. Mencionou isso numa entrevista antiga. Nolan não hesitou. Cancelou todas as reuniões. Pegou o carro e dirigiu por 2 horas, cruzando campos abertos até uma cidadezinha tranquila. O centro era um prédio branco, baixo, com a pintura descascada e um parquinho coberto de mato. Quando Nolan desceu do Bentley reluzente, algumas crianças pararam o jogo de futebol e o encararam. Um dos meninos gritou: "Senhor, o senhor está perdido? Aqui não é cafeteria, não." Nolan esboçou um sorriso contido. Uma raridade hoje em dia. "Estou procurando Harper Lewis", disse a voz baixa, porém firme. "Ela está aqui?" O garoto deu de ombros e apontou para o prédio. "Tá dando aula lá dentro, mas melhor tomar cuidado. Ela não gosta de estranhos." O coração de Nolan batia mais forte do que há anos. Entrou no prédio. Encontrou uma sala de aula pequena, lotada, mas viva. Harper estava ali, de pé diante do quadro branco, vestida de forma simples, camisa de botões, jeans, cabelo preso. Explicava um problema de matemática, a voz suave, paciente. "Se você dividir 12 maçãs igualmente entre 4 pessoas..." Ela sorriu. "Quantas maçãs cada pessoa recebe?" Uma menininha levantou a mão. O sorriso de Harper se abriu, iluminando o rosto, e Nolan congelou. Ela ainda era Harper, brilhante, compassiva. Mas havia uma tristeza silenciosa nos olhos dela agora. E ele havia colocado aquilo ali. Então ela olhou para cima, e os olhos dos dois se encontraram. Harper ficou paralisada. O giz escorregou de seus dedos e caiu no chão. As crianças se viraram, curiosas. "Professora Harper, quem é ele?" perguntou o menino. A voz de Harper saiu tensa. "Façam os exercícios. Eu já volto." Ela saiu da sala. Nolan a seguiu até o corredor. De braços cruzados, o olhar duro, ela o encarou. "Sr. Haldane, o que está fazendo aqui?" Nolan respirou fundo, tentando manter a voz firme. "Preciso falar com você. Sobre o que aconteceu." "Não tem mais o que dizer", cortou ela, a voz trêmula. "Eu fui incriminada, fui demitida. E você não acreditou em mim. Recomecei minha vida. Por favor, me deixe em paz." Nolan cerrou os punhos, a dor atravessando seu peito. "Harper, eu errei. Foi a Isabelle. Ela falsificou as provas. Foi ela quem vazou os documentos e jogou a culpa em você. Eu a demiti. Cancelei o acordo com a Zenith. Fiz uma coletiva de imprensa. Disse ao mundo a verdade. Eu te devo desculpas." Os olhos de Harper piscaram e as lágrimas começaram a subir. Mas ela virou o rosto. "Você pediu desculpas na imprensa. Parabéns. Mas isso não apaga 3 semanas de vergonha. Não apaga o modo como você me olhou. Como se eu fosse uma mentirosa." Nolan se aproximou, a voz baixa, crua. "Eu sei que te deixei sofrer. E sei que perdi alguém que nunca vou conseguir substituir. Quando você foi embora, a empresa perdeu a mente mais brilhante." Ele a encarou, direto nos olhos. "E eu perdi o meu coração." Harper prendeu a respiração. As lágrimas escaparam, mesmo quando ela tentou contê-las. Ela queria odiá-lo, queria empurrá-lo para longe. Mas aquelas palavras quebraram algo dentro dela. "Você não tem o direito de dizer isso", sussurrou. "Você é Nolan Haldane", ela sussurrou. "E eu sou só a garota do terno usado. Nós não pertencemos ao mesmo mundo." Nolan balançou a cabeça, seu rosto despido de toda a armadura emocional.
Você está errada. Você é a única pessoa que já me fez sentir real. Você me fez rir. Me fez questionar tudo o que achei que sabia. Eu não quero um mundo onde você não esteja. Harper enxugou as lágrimas, mas deu um passo para trás. Eu não posso voltar, Nolan. Não depois de tudo isso. Eu preciso de tempo. Nolan assentiu, mesmo que isso quase o despedaçasse. Eu vou esperar o tempo que for preciso. Mas me deixe consertar o que eu quebrei. A Howden Corp precisa de você. Eu preciso de você. Harper não respondeu. Ela se virou e voltou para a sala de aula. As crianças a olharam e uma garotinha perguntou: Tia Harper, aquele é seu namorado? Harper riu baixinho, apesar do peso no peito. Não, querida. Só alguém que eu costumava conhecer. Nolan voltou para o carro, mas não ligou o motor imediatamente. Ficou ali, encarando o prédio desgastado, observando a silhueta de Harper lá dentro, ensinando, sorrindo. Apesar de tudo, ele a havia encontrado, mas ainda não a tinha reconquistado. Ainda não. Ao girar a chave na ignição, algo reacendeu dentro dele. Ele não ia desistir. Harper Lewis não era apenas a melhor pessoa com quem ele já havia trabalhado. Ela era a única coisa no mundo dele que ele não podia, e não iria, perder novamente. Um novo contrato, sem cláusulas escondidas. Uma semana havia se passado desde aquele reencontro doloroso no centro comunitário, e Harper Lewis ainda não conseguia apagar as palavras de Nolan da mente. Quando você foi embora, a empresa perdeu a melhor, e eu perdi meu coração. Ela tentava manter o foco, ensinando crianças, cuidando da mãe no pequeno quarto de motel que agora chamavam de lar. Mas toda noite, a dor daqueles 3 meses voltava a rasgar por dentro. Ela havia sido incriminada, demitida sem chance de se defender. E pior que a injustiça, foi o julgamento vindo de Nolan, alguém que ela respeitava, confiava. Como advogada, Harper sempre acreditou que todos mereciam uma defesa justa, mas na Howden Corp, ela nem teve o direito de ser ouvida. Isabelle Langley havia falsificado provas, e Nolan escolheu acreditar nela. Não foi só sua carreira que desmoronou, foi sua fé num sistema que ela havia jurado proteger. Naquela manhã, um carro preto luxuoso parou diante do centro comunitário. As crianças pararam de brincar, cochichando umas com as outras. Harper estava apagando o quadro branco quando ouviu o alvoroço. Saiu, o coração disparado. E lá estava ele. Nolan em um terno cinza impecável, parado sob o sol entre um mar de crianças curiosas. Ei, tia Harper! Gritou um garotinho. O moço do café voltou! O que ele quer agora? Harper cruzou os braços, a voz firme. Sr. Howden, eu já disse, preciso de tempo. Nolan sorriu, um sorriso leve, sincero. Eu sei. Não vim para pressionar. Vim para oferecer uma chance, de fazer tudo certo. Ele estendeu uma pasta fina na direção dela. Na capa lia-se: Contrato de emprego. Harper Lewis, conselheira jurídica sênior. Harper piscou atônita. Conselheira sênior? Você está brincando? Eu fui uma estagiária. Fui demitida sem sequer poder me defender. A mandíbula de Nolan se contraiu. Seus olhos escureceram, intensos. Eu errei em deixar aquilo acontecer, Harper. Isabelle falsificou as provas. E eu não te dei nem a chance de se defender. Quero corrigir isso. Com isso aqui. Ele apontou para a pasta em sua mão. Esse é o contrato mais honesto que já redigi. Sem brechas, sem armadilhas. E quero que você revise. Como sempre, corrigiu meus erros. Harper abriu a pasta com as mãos trêmulas. E então, congelou. O contrato oferecia um salário 10 vezes maior que o da antiga vaga de estágio, cobertura médica total para sua mãe, e uma cláusula que fez sua garganta apertar. Todo funcionário acusado de má conduta tem direito a uma audiência justa antes de qualquer medida disciplinar. Ela olhou para Nolan
os olhos instáveis. Essa cláusula foi ideia sua? Sua, respondeu ele num tom baixo. Você me disse uma vez que um advogado não protege só contratos. Protege-o a verdade. Quero que a Howden Corp reflita isso. E preciso que você garanta que reflita. Harper apertou os lábios. A raiva e o coração partido ferviam sob a pele. Você não entende, Nolan. Eu passei a vida inteira lutando pelo que é certo. Recusei um emprego de alto escalão porque o escritório defendia uma empresa envolvida em fraude ambiental. E mesmo assim, na Howden Corp, fui chamada de ladra. Fui demitida sem direito a uma palavra. Você realmente acha que um contrato me pode apagar essa humilhação? Nolan deu um passo à frente. A voz era firme, mas carregada. Não, Harper, eu não acho. Mas sei que perdi a pessoa mais importante da minha vida porque não escutei. Você me ensinou que a verdade importa mais que o poder. Se você não voltar, a Howden Corp vai perder sua mente mais brilhante e eu vou perder o único motivo Seasson que já tive para sorrir. Harper riu, mesmo com as lágrimas ameaçando transbordar. Você realmente sabe como negociar, hein? Então, vai consertar esse contrato? Perguntou Nolan com os olhos brilhando. Eu vou revisar, disse Harper com a voz baixa, mas firme. Mas não estou prometendo nada. 3 dias depois, Harper Lewis atravessava as portas da Howden Corp com um terno simples, bem cortado. Nada de segunda mão, nada extravagante, apenas ela mesma. Revisou o contrato, incluiu novas cláusulas sobre transparência interna, devido processo, proteção de denunciantes. Quando chegou ao 42º andar, o escritório silenciou. Alguns colegas começaram a aplaudir. Greg, o antigo cínico do Starbucks, murmurou: Garota do brechó virou chefona. Acho que perdi a aposta. Harper sorriu, mas não parou. Seu verdadeiro teste a esperava no 50º andar. Naquela tarde, Nolan Howden subiu ao palco no saguão da Howden Corp, cercado por repórteres, luzes, câmeras. Mas ele não estava ali para encenar. Estava ali para corrigir a história. A Howden Corp aprendeu da forma mais difícil o valor da honestidade, disse ele com firmeza. E hoje tenho orgulho de apresentar novamente Harper Lewis, nossa nova conselheira jurídica sênior. A mulher que salvou esta empresa do desastre e que me ensinou o valor da verdade. Os aplausos explodiram. Harper ficou ao lado dele, tentando manter a compostura enquanto o coração martelava dentro do peito. Mas Nolan ainda não tinha terminado. Ele virou-se para ela, olhou diretamente nos olhos dela e falou ao microfone: Harper, você não é só a pessoa mais brilhante que eu já conheci. Você é a pessoa que me faz querer ser melhor. Eu sei que não mereço você, mas quero te pedir algo. Ele tirou um pedaço de papel dobrado do bolso. No topo, em letras grandes, contrato de amor vitalício, e começou a ler, a voz rica, inabalável. Cláusula 1. Você continua sendo a única que pode me contradizer em público sem ser demitida. Eu, Nolan Howden, prometo amar, respeitar e confiar em Harper Lewis por toda a vida. Cláusula 2. Nada de armadilhas, nada de mentiras. Só a verdade. Harper, você assina? A sala explodiu em suspiros e flashes de câmeras. Harper ficou paralisada, as lágrimas enchendo os olhos. Você é maluco, sussurrou, a voz trêmula. Isso é uma coletiva de imprensa, não uma comédia romântica. E daí? Nolan sorriu, se aproximando. Eu te perdi uma vez. Não vou correr esse risco de novo. Harper enxugou as lágrimas com um sorriso desafiador. Você realmente é o pior advogado do mundo. Ela pegou o papel, passou os olhos pelo texto, depois o encarou. Eu assino, com uma condição. Você tem que sorrir mais.
Nolan riu. Um som leve, solto, que preencheu o salão inteiro, e a puxou para seus braços. Fechado. Os repórteres gritaram, os flashes explodiram. Mas para Harper e Nolan, o mundo se resumia apenas aos dois. Mais tarde, no escritório dele, o contrato de amor, escrito à mão, repousava sobre a mesa. Harper balançava a cabeça, ainda tentando entender. Você me pediu em casamento na frente do mundo inteiro. Não tem medo dos acionistas se revoltarem? Que se revoltem, disse Nolan, segurando a mão dela. O único medo que tenho é te perder de novo. Harper apertou a mão dele, sentindo o calor no peito. Ela havia voltado para a Howden Corp não apenas para trabalhar, mas para começar de novo. Um novo capítulo. Sem armadilhas, só verdade e amor. 6 meses após a coletiva que abalou a cidade, Harper Lewis e Nolan Howden já não eram mais a estagiária de terno usado e o CEO de gelo. Agora eram um casal. Um par improvável, como Greg do 42º andar ainda dizia, amargando a aposta que perdeu sobre eles. Agora advogada sênior na Howden Corp, Harper seguia implacável, examinando cada contrato com a integridade de quem acredita que a lei ainda pode servir à verdade. Nolan, ainda à frente do império financeiro, havia aprendido algo muito mais desafiador do que lidar com bilhões. Sorrir. E, mais importante, abrir mão do controle. A vida deles juntos era surpreendentemente simples. Nada de bailes luxuosos ou jantares com champanhe. A maioria das noites era passada fazendo pizza na cozinha apertada do apartamento de Harper, onde sua mãe, agora com a saúde restaurada graças ao plano de saúde da empresa, adorava provocar Nolan. Você precisa rir mais alto, Nolan. Ela piscava. A Harper gosta dos homens engraçados. E o homem que antes aterrorizava conselhos administrativos respondia, envergonhado, Tô tentando, Dona Lewis. Harper ria, jogava um pedaço de massa nele e dizia, se esforça mais, pior advogado do mundo. Momentos assim faziam Nolan perceber. Ele havia mudado. Antes achava que amor era como um contrato, cheio de cláusulas, assinaturas, controle. Mas Harper o ensinou que amor é confiança. É aceitar o que não se pode definir. Ela ainda usava camisas simples no trabalho. Ainda discutia com ele sobre cláusulas em longas madrugadas. Ainda o fazia rir com sua sagacidade afiada. Se assinar, isso sem ler, vou começar a te chamar de Greg II. Ela brincou uma vez. Ele riu tanto que ficou com dor nas costelas. Enquanto isso, Harper liderava uma revolução silenciosa dentro da Howden Corp. Montou uma equipe para revisar todos os contratos, eliminando brechas como a famigerada cláusula 17.4b, aquela que quase arruinou sua vida. Lutou por reformas internas, garantiu que todos os funcionários tivessem direito à defesa, a ouvir e ser ouvidos, mudanças enraizadas na própria dor de ter sido injustamente acusada. Agora, as pessoas a respeitavam, não por ser a namorada do CEO, mas porque ela defendia o que era certo. Até Greg admitiu de má vontade. Ela é de verdade. Mas o coração de Harper nunca deixou de verdade o centro comunitário. Ela sentia falta das crianças, falta de ajudar pessoas que nem sequer tinham uma voz. Numa noite qualquer, puxou Nolan pela mão até a cozinha e bateu com um guardanapo cheio de rabiscos em cima da bancada. Assistência jurídica gratuita para estudantes carentes. Eles precisam que alguém acredite neles, disse com os olhos brilhando. E eu quero que sejamos nós. Nolan ergueu uma sobrancelha. Você quer que eu, um CEO, trabalhe de graça? Harper sorriu de lado. A estagiária rebelde salvou sua empresa, lembra? Diga sim, ou eu mesma redijo o contrato. Ele riu e a envolveu nos braços. Fechado. Num sábado ensolarado, eles estavam lado a lado em um pequeno auditório da antiga Faculdade de Direito de Harper. Dezenas de estudantes de baixa renda lotavam a sala, sedentos por orientação e conhecimento jurídico. Harper,
Com uma camisa branca impecável e jeans, explicava contratos trabalhistas para um grupo de calouros. Nunca assinem nada que não entendam, disse com clareza. Cada cláusula pode ser uma armadilha. Ao lado dela, Nolan, em uma camiseta simples, ajudava desajeitadamente um estudante a redigir uma carta de apelação para uma bolsa de estudos. Você é mesmo advogado? Perguntou o estudante. Porque você parece mais um CEO. Do outro lado da sala, Harper explodiu em gargalhadas. Ele é o pior advogado do mundo! Gritou piscando. Mas ele está tentando. Nolan balançou a cabeça, mas um sorriso surgiu no canto dos lábios. Ele observava Harper caminhando entre os alunos, respondendo perguntas com paciência, sinceridade e propósito. Ela não precisava de cargos ou salas de reuniões. Sua força vinha da coragem e do compromisso inabalável com a verdade. Quando a sessão terminou, eles se sentaram em cadeiras plásticas, exaustos, mas radiantes. Um aluno havia deixado um bilhete rabiscado sobre a mesa. Obrigado, tia Harper e Sr. Nolan. Vocês me deram esperança. Harper leu, os olhos brilhando. É por isso que eu me tornei advogada, sussurrou. Nolan segurou sua mão à voz baixa. E é por isso que eu te amo. Você não salvou só minha empresa, Harper. Você me salvou. Harper inclinou a cabeça, provocando. Salvar você. Eu só disse, essa cláusula é uma armadilha. Você fez o resto. Nolan riu, puxando-a para perto. Minha encrenqueira favorita. E ali ficaram, enquanto a luz dourada da tarde se derramava pelas janelas, emoldurando um momento silencioso, imperfeito e real. Harper não precisava que Nolan fosse um CEO, e Nolan não precisava que Harper fosse nada além do que ela já era. Uma mulher corajosa o bastante para encarar a verdade e audaciosa o suficiente para amar, sem condições. A vida deles não tinha armadilhas, apenas riso, apenas verdade. E um amor construído não sobre cláusulas, mas sobre escolha.